Pessoal, então voltando aqui com o valor da causa, vídeo 3, vídeo de valor da causa, né? Parte 3 de 3 programadas, vamos finalizar aqui agora. Eu tenho o 292, parágrafo 3º, junto com o artigo 293 para ser trabalhado agora. Então, no parágrafo 3º diz que o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, né? Então, ele vai corrigir de ofício e coloca e por arbitramento. Só que esse e por arbitramento aqui, vou colocar esse e aqui no meio aqui, ele é só quando for necessário arbitrar, porque nos casos ali dos incisos do 292, quando você encontrar o valor econômico, não tem que arbitrar nada, você tem que determinar de acordo com o valor econômico, porque o arbitramento ficaria mais a critério do juiz mesmo, né? Então, no caso aqui, seria para corrigir algum erro de excesso, por exemplo, de uma das partes que coloca um valor da causa ação de investigação de paternidade, por exemplo, o valor da causa é R$ 1 bilhão. Isso tudo vai onerar demais os custos desse processo, porque a gente viu que serve de base de cálculo para multa, serve de base de cálculo para recursos eventuais, enfim, você então onera demais. Nesse caso, o juiz vai arbitrar um valor razoável para essa causa, porque o autor exacerbou. Ou então ele coloca lá, valor da causa R$ 1. Então também é muito pouco para fins de questões fiscais, custas, ônus processuais, ônus econômicos processuais. Então, nesse caso, é por arbitramento. Aí o juiz, então, ele tem que corrigir de ofício, né? Quando verificar aqui, ó, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial. É o que nós dissemos lá atrás, né? Como que você encontra o valor da causa? Buscando o conteúdo patrimonial ali discutido, né? O proveito econômico ali discutido pelo autor, buscado pelo autor. E aí, então, nesse caso, o juiz, ao receber a petição inicial, ele verifica que é motivo para corrigir de ofício, ele manda corrigir e, detalhe, manda recolher as custas processuais. Então, o grifo aqui, ele manda recolher as custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento, inclusive, do registro aí dessa petição inicial. Disse o CPC, cancelamento da distribuição. Melhor seria dizer cancelamento do registro, tá certo? Isso influencia no juízo prevento, mas isso é outro assunto. Então a gente coloca aqui o recolhimento das custas correspondente como necessidade para esse momento, ok? Então aqui eu coloquei para vocês aqui dois textos, correção e arbitramento. O juiz deve zelar ali pelos requisitos do 319. E então quando ele verificar que não é o caso, que não está de acordo, o 321 manda emendar a petição inicial. Mas quando for possível, desde já ele já pode determinar ali, dizendo, olha, percebe-se claramente que o contrato versa sobre R$ 1.000, então o valor da causa é R$ 1.000 e não apenas R$ 100, como disse o autor. Intime-se o autor para cumprir aí a determinação de recolhimento das custas. Precisa mandar emendar a petição inicial para o autor vir dizendo que não é R$ 100 e sim R$ 1.000. Ele mesmo ali, já verificando de forma objetiva, já coloca que é R$ 1.000. E aí manda só intimar para recolher as custas sob pena de indeferimento, tá ok? Então depois eu passo aqui, então, encerrando 292 para o artigo 293. Interessante que o réu poderá impugnar em preliminar de contestação. Então o réu poderá falar sobre, e ele vai falar em um único momento em preliminar de contestação. Então ele vai impugnar esse valor atribuído à causa, quem deu o valor à causa foi o autor, e detalhe, vou colocar aqui bem grifado, vou colocar bem grifado de vermelho, sob pena de preclusão. Ou seja, uma preclusão temporal quando ele não falou no momento que deveria falar. Então agora ele não pode voltar lá e querer falar e esperar uma decisão do juiz nesse sentido. Então, se ele quer que o juiz decida sobre o valor da causa, esse é o momento. Na peça de contestação, no capítulo chamado preliminar de contestação, a contestação nós vamos ver no futuro, é dividida em duas grandes partes, a parte preliminar, formal, processual, e a parte meritória, o mérito realmente da ação. Então, nesse caso, o 337 traz para nós lá muito claramente o que seria preliminar. Vamos estudar isso no futuro. Ali ele deve, então, dizer o valor da causa não corresponde à realidade econômica da ação. Então, requer que Vossa Excelência decida no sentido de melhor seria corrigir esse valor da ação, enfim. Aí o juiz, recebendo essa contestação nesse sentido, intima o autor para falar sobre. E se o autor não falar sobre essa impugnação, presume-se que o autor, então, ele entendeu como réu, e aí facilita a vida do juiz para decidir expressamente que o réu tem razão, modificando, então, esse valor da causa, tá certo? E aí, o que acontece? Se o réu não
faz essa arguição nesse momento, preclui para ele. O réu já não pode mais fazer de forma legítima, buscando aí um pronunciamento judicial nesse sentido. Só que, eu coloquei aqui embaixo, todavia, admite a possibilidade do juiz alterar de ofício o valor da causa. Então, se o juiz pode de ofício alterar o valor da causa, coloquei de verde aqui, nada impede que o réu provoque o juiz a essa reflexão. Mas se o juiz nem analisar como o réu ali vem requerendo em outra peça que não seja preliminar de contestação, que não seja na contestação, o réu não tem nenhum recurso a ser feito, ele não pode dizer que o juiz negou a ele ali uma decisão quando provocado, porque ele não foi provocado a tempo e modo que seria lá na contestação, tá certo? Mas então é matéria de ordem pública, o juiz pode e deve corrigir esse valor da causa em momento oportuno, e esse momento oportuno para o juiz seria logo que ele recebesse a petição inicial, ou então em algum momento posterior, caso seja necessário, para evitar o quê? Discrepâncias exacerbadas aí do valor econômico pretendido com a causa versus o valor dado à causa, que poderia exacerbar demais as custas ou de menos as custas processuais, tá certo? Então, nesse sentido aqui, nós temos o parágrafo 3º e o 293, que diz ali algo semelhante no que diz respeito à correção desse valor da causa e o momento para isso, ok? E as suas repercussões. Então, aqui a gente encerra o tema valor da causa. Espero aí que vocês tenham aproveitado. Lembrando que a gente está aqui no dia 17 de março de 2020, fazendo aí nossas primeiras gravações para fins aí de data. A gente coloca no áudio aqui também, beleza? Pessoal, fica com Deus aí. Logo mais assim que possível a gente manda mais.